Bom dia a todos. A gente vai dar início, então, à abertura da defesa pública da dissertação de mestrado da nossa aluna regular do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Marília Estevam Cornélio. A Marília vai defender a sua dissertação, que é intitulada Consumo de sal entre sujeitos portadores de hipertensão arterial, estudo dos determinantes individuais do comportamento. Nós temos aqui, para fazer a avaliação deste trabalho, nós contamos com a presença de um membro titular externo e de um membro titular interno. Como membro titular externo, a gente tem a honra de contar aqui com a professora doutora Emília Campos de Carvalho, professora titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A professora Emília desenvolve pesquisa na área de enfermagem clínica e possui uma experiência reconhecida na avaliação de desenhos metodológicos e no desenvolvimento de estudos de intervenção em enfermagem. A gente agradece muito a sua participação na fase de pré-banca e pelo deslocamento até aqui, até Campinas, para fazer parte dessa banca. Como membro titular interno, nós temos a professora doutora Neuza Maria Costa Alexandre, professora associada do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Suas atividades em pesquisa têm grande ênfase no aspecto metodológico e ela possui uma experiência também muito reconhecida na adaptação cultural de instrumentos, bem como nos processos de validação de escalas psicométricas. Teve uma participação importantíssima na fase de qualificação, na pré-banca, e nós agradecemos imensamente a sua participação. Nós contamos ainda com a participação não oficial do professor Dr. Gaston Godin, professor titular da Faculdade de Enfermagem da Universidade Laval de Quebec, no Canadá, responsável pela cadeira de pesquisa do Canadá sobre comportamento em saúde, local onde eu fiz o meu pós-doutorado nos anos de 2005 e 2006, e que é, então, o coorientador da Marília, motivo pelo qual nós estamos fazendo a defesa hoje na Faculdade de Educação, para que o professor possa participar dos resultados do projeto do qual ele participou, teve uma participação importante no desenho, na concepção da ideia do que seria feito. Então, a participação dele para nós é muito importante. Na cadeira de pesquisa do professor, ele tem procurado estudar os determinantes comportamentais, mais especificamente as razões subjacentes à adoção, manutenção e mudança dos comportamentos relacionados à saúde, e também utilizar esses achados no desenvolvimento de intervenções inovadoras para a mudança do comportamento. Por isso que é uma linha que se encaixa perfeitamente dentro do que a Marília vai apresentar hoje, e a sua participação foi importante. Eu vou apresentar agora as regras da defesa. A Marília vai ter de 40 a 50 minutos para fazer a apresentação da sua aula, que eu peço licença, então, a todos para ser feita em inglês, para que o professor possa acompanhar os resultados. A seguir dessa apresentação, também vou pedir licença para a professora Nilce e para a professora Emília, para que o professor possa fazer alguns comentários sobre a dissertação, algumas questões que serão feitas ainda em inglês. Após início à arguição, feita pela banca, e aí tudo isso será transcorrido em português, a videoconferência vai ser desconectada, né? E por isso que a gente vai pedir para antecipar os comentários do professor. A arguição ela vai ser feita durante um tempo de 40 minutos entre cada arguidor e candidato. O membro tem 20 minutos para te fazer as perguntas e você tem igual tempo para a resposta, e vocês vão poder definir se vai ser sob a forma de diálogo ou sob a forma de perguntas e respostas. Depois da arguição, a comissão julgadora vai fazer um recesso para que possa ser feito o parecer circunstanciado, dando a aprovação ou não do trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho com o professor e a gente vai dar início, então, depois da apresentação da Marília. Good morning, Dr. Godin. We are beginning the formal public presentation of the master dissertation of our student Marília Cornélio, and it's a great pleasure to have your participation in this activity. As I have mentioned before to my colleagues, you had an important contribution in the development of this study, and your comments regarding the results and the future directions to be taken are sincerely expected. Thank you very much for your participation. Then, I introduce to you the professors that will formally evaluate this dissertation. We are pleased to receive among us Dr. Emília Campos de Carvalho, titular professor of the School of Nursing of São Paulo University in the city of Ribeirão Preto, one of the most traditional schools of nursing in Brazil, with tradition in forming human resources in nursing research. Dr. Emília has a great experience with methodological designs and with intervention studies in nursing.
We are also pleased to count on Dr. Nilza Costa Maria Alexandre participation. Dr. Nilza is Associate Professor at the Nursing Department of the Faculty of Medical Sciences, Unicamp, and she possesses a great experience in methodological science, mainly regarding cross-cultural adaptation of instruments and in the tests of the reliability and validity of the psychometrical scales. We'd like to thank the important participation of Dr. Emilia and Dr. Nilza. We'll pass now to the oral presentation of the study. Marilia will have from 40 up to 50 minutes for her presentation. After that, I asked permission to Dr. Emilia and Dr. Nilza to proceed to your comments about the study because of the use of the English language needed to our communication. After your comments, the argument phase will begin and will be conducted in Portuguese. Thank you for your attention. Marilia, por favor. Good morning. First of all, I'd like to apologize for reading the presentation, but the English is not my first language. I would like to thank the professors, Emilia and Nilza, who accepted to participate in this evaluation, and to thank my supervisors, Maria Cecília and Gaston Godin, for accepting and supervising me. The title of my study is Salt Consumption Among Hypertensive Subjects, Behavioral Individual Determinants. Talking about hypertension, hypertension is a worldwide public health problem because of its high prevalence and incidence. Around the world, 1 billion of individuals are hypertensive. In Brazil, 35% of the population who is over 40 years old has hypertension. We know that some factors are determinants of the development, progression, and severity of hypertension, like environmental and individual factors. One of these factors is the salt intake, which is related to development, progression, and severity of hypertension, and also it is related to target organ damage, independently of the blood pressure levels. The recommendation of daily salt consumption for general population is of 6 grams and 4 grams for hypertensive subjects. 1 gram of salt is equivalent to 400 milligrams of sodium. The salt intake has been described as higher than the recommended quantity. In the United States, it was found out that among non-hypertensive subjects, the daily salt consumption was of 9 grams, and among hypertensive subjects, it was around 8 grams. In Brazil, a study conducted at a university hospital demonstrated a daily salt consumption of 13 grams. So, the high salt consumption points to the need of targeted interventions to reduce the salt intake. However, the design, implementation, and evaluation of target interventions depends on the comprehension of behavioral determinants based on theories. The social cognitive theories, which consider the motivation as a cue to action, permit the study of behavioral determinants. One of these theories is the theory of planned behavior, the TPB, proposed by Eysenck.
The TPB considers the intention as the main determinant of the behavior, and this is formed by attitude, subjective norm, and perceived behavioral control, the PBC. Intention is an indication of a person's readiness to perform a given behavior. It's the same in motivation. Attitude is the degree to which performance of the behavior is positively or negatively valued. Subjective norm is the perceived social pressure to engage or not to engage in a behavior. And perceived behavioral control refers to people's perception of their ability to perform a given behavior. The PBC can determine the intention, the behavior, and it can influence the relation between intention and behavior. The TPB also permits the inclusion of variables that can help to explain the intention variance and the gap between the intention and behavior. These variables are self-efficacy, is the confidence one's own ability to carry out a particular behavior. Habit is learned sequences of acts to have become automatic responses. Past behavior, the performance of previous behavior can influence a future behavior. Food preferences refer to the selection of one item over others and are learned through experience with food and eating. Environment is related to the accessibility to salt foods. Hedonic determinants is the pleasure derived from food, and the pleasure is related to the motivation. And diet quality is people's evaluation about the quality of their diet. The TPB has been used in several studies about dietary behaviors, like the consumption of fruit, vegetables, fat food, sugar, and spices. Thus, the objective of this study was to identify the factors associated to the behavior of low-salt diet consumption among hypertensive patients. However, the salt consumption is a complex behavior, actually a behavioral category, so it was necessary to divide it in three distinct behaviors: salt addition during food preparation, salt addition to prepared food, and the consumption of foods with high salt content. Thus, the main objective of this study was to identify the factors associated to the use of less than 4 grams of salt in food preparation, is the behavior 1, to avoid adding salt to prepared food and the use of table salt, is behavior 2, and to avoid the consumption of foods with high salt content, is the behavior 3. The specific objectives were to verify the ability
of attitudinal, normative, and PBC factors to predict the intention of each behavior. To verify the ability of intention to predict each behavior of low-salt diet consumption 2 months later. And to verify if the inclusion of additional variables in the TPB model contributed to explain the variance of intention. The method session now. This study was conducted at the Hypertension Ambulatory of a university hospital. The subjects had the following inclusion criteria: clinical diagnosis and follow-up for hypertension at least for 12 months, and as exclusion criteria, patients without cognitive condition for effective communication. A specific inclusion criteria was established for each behavior. Behavior 1 was applied only for women who cooked their own meal, and behavior 2 and 3 were applied for men and women regardless they cooked their own meal. The sample size for behavior 1 was initially of 52 women, and 46 returned at the follow-up. For behavior 2 and 3, 108 subjects participated at the baseline, and 95 returned at the follow-up. This study had 2 waves of data collection. At baseline, we collected demographic and clinical data like age, gender, schooling, skin color, marital status, working status, individual and familiar income for demographic characterization, and time of hypertension diagnosis, echocardiographic data, use of antihypertensive medication, blood pressure, and body mass index for clinical characterization. We evaluated the behavior by a subjective measure for each behavior. For example, in the last 2 months, what better describes your habit of behavior 1, 2, or 3? 1. I ate a low-salt diet every day. I ate a low-salt diet in the majority days of the week. I sometimes ate a low-salt diet. I rarely ate a low-salt diet. And 5. I never ate a low-salt diet. The behavior was measured also by the following objective measures: 24-hour dietary recall, per capita salt, that is the daily salt consumption related to the salt addition, food frequency, sodium food frequency questionnaire, that is composed of 15 foods with high salt content, and the patients report the portion and frequency of its consumption, and urinary sodium. The TPB variables were investigated for each behavior. All variables were measured by a set of items with a 5-point Likert or a Likert type scale. The intention was measured by 6 items. For example, I intend to use less than 4 grams of salt when cooking one of my usual recipes in the next 2 months. 1. Definitely not. 2. Not. 3. Doesn't make any difference, or I don't know. 4. Yes.
and 5, definitely yes. Attitude was measured by 5 items. For example, my using of less than 4 grams of salt when cooking one of my usual recipes in the next 2 months would be 1. Very bad. 2. Bad. 3. Doesn't make any difference or I don't know. 4. Good. And 5. Very good. Subjective norm was measured by 4 items. People who are important to me think I. 1. Definitely should not. 2. Should not. 3. Doesn't make any difference or I don't know. 4. Should. And 5. Definitely should use less than 4 grams of salt when cooking one of my usual recipes in the next 2 months. Perceived behavioral control by 4 items. The decision to use less than 4 grams of salt intake when cooking one of my usual recipes in the next 2 months is entirely up to me. 1. Strongly disagree. 2. Disagree. 3. Doesn't make any difference or I don't know. 4. Agree. Or 5. I strongly agree. Self-efficacy was measured by 3 items. For example, I'm confident in my capacity to use less than 4 grams of salt when cooking one of my usual recipes in the next 2 months. Strongly disagree. Disagree. Doesn't make any difference or I don't know. Agree or strongly agree. Inhabit was measured by 10 items. When I cook one of my usual recipes, adding more than 4 grams of salt is something that I do frequently. 1. Strongly disagree. 2. Disagree. 3. Doesn't make any difference or I don't know. 4. Agree. And 5. Strongly agree. The additional variables were applied for food preferences was measured by 2 items. I have preference for salt foods, sweet foods, bitter foods, sour foods, or I do not have preference. Hedonic determinants was measured by 2 items. Consider salt foods and foods with low salt content. For me, foods with low salt content are very tasteless, doesn't make any difference or I don't know, tasty, or very tasty. Environment measured by 2 items. In general, I think I have an easy access to low salt foods. 1. Strongly disagree. Up to 5. Strongly agree. And diet quality by 1 item. Considering your treatment for high blood pressure, how would you describe your diet in relation to salt consumption? 1. Very bad. Up to 5. 5. Very good. The behavior at follow-up was evaluated by the same measures at baseline. This was the procedure of data collection, time 0 after 7 days and 2 months after baseline. Regarding the data analysis, after the initial descriptive analysis, it was applied the Spearman's correlation coefficient to test the relation between each TPB and additional variable and intention.
and to test the relation between intention and behavior. Univariate and multiple regression models were used to test the ability of type B and additional variables to predict the intention and to test the ability of intention in predicting the behavior 2 months later. Additional analyses were applied to test the reliability of type B and additional variables according to the criteria: homogeneity, using the Cron-Base alpha coefficient, and temporal stability, using intra-class correlation coefficient to evaluate the level of agreement between the test and retest. This study was approved by the local research ethics committee. The final sample was consisted by subjects with mean age of 57 years old, 6 years of schooling, predominantly female, and inactive as the main working status, with monthly individual income of $580 and monthly familiar income of $968. About clinical data, the mean of hypertension time diagnosis was 14 years. Mean of systolic blood pressure was 152 and body mass index around 32. 32% of the patients used 3 classes of antihypertensive medication. Regarding the daily salt consumption, the total mean of salt intake was 12 grams at baseline and 11.5 grams at follow-up. The mean scores of each behavior are also presented. Except for behavior 2, the means at the follow-up were higher than the means at baseline. Now, I will present the data of each behavior separately. For behavior 1, the mean score for the majority of psychosocial variables was at least 4, indicating that the subjects in general were favorable to the use of less than 4 grams of salt to prepare the food. The intention was positively correlated to all psychosocial variables, including the behavior 2 months later. The univariate linear regression demonstrated that the type B variables were significantly predictors of intention, and also the additional variables self-efficacy and habit. In the multiple regression, self-efficacy and habit were selected as predictors of intention, explaining together 62% of the intention variance. The univariate regression of the behavior, besides intention, the perceived behavioral control, self-efficacy, habit, hedonic determinants, diet quality, and environment were predictors of the behavior. But in multiple regression, only intention was significantly predictor of the behavior, explaining 22% of its variance.
For behavior 2, all variables presented mean scores near 5, indicating that the subjects were favorable to avoid the salt addition to prepared food. The intention correlated to all variables except for the subjective measure of behavior at the follow-up. All TPB variables and the additional variables self-efficacy, habit, and environment were isolated predictors of intention. In the multiple regression, only perceived behavioral control was selected as significant predictor of intention, explaining 90% of its variance. The diet quality was the only predictor variable of behavior in the univariate and multiple regression. The intention didn't explain this behavior. For behavior 3, only past behavior had means below 4 points, indicating that the subjects were favorable to the behavior to avoid the consumption of food with high salt content. Intention didn't correlate to the subjective measure of the behavior at follow-up, but it correlated to other variables. Attitude, subjective norm, perceived behavioral control, and self-efficacy were predictors of intention in the univariate regression. In the multiple regression, self-efficacy, perceived behavioral control, and subjective norm were selected as predictors of intention, explaining together 63% of its variance. Regarding the determinants of behavior 3, the intention was a bordering predictor in the univariate regression, but it's not confirmed in the multiple regression. We can conclude that intention was a significant predictor of the behavior only for behavior 1. For behavior 3, intention was just a bordering predictor, and for behavior 2, intention was not a predictor. Intention, however, was predicted by different variables for the 3 behaviors. Intention related to behavior 1 was predicted by self-efficacy and habit. Intention related to behavior 2 was weakly predicted by perceived behavioral control. And finally, intention related to behavior 3 was predicted by self-efficacy, perceived behavioral control, and subjective norm. For nurse implications, among the nurse's roles, the health education can be considered as the one of the most important ones. This study contributed to identification of the behavioral determinants of salt consumption that will permit the design, implementation, and evaluation of target interventions.
Thus, our results point to the need, first, to develop intervention aimed to strengthen the self-efficacy and to change the habit to optimize the intention to execute behavior 1. Second, to develop interventions aimed to strengthen self-efficacy, perceived behavioral control, and subjective norm to optimize the intention to execute behavior 3. And interventions aimed to facilitate the translation of motivation in action for behavior 1 and 3. Thank you. Do you have any comments or questions that you'd like to do to Marilia or to me regarding the study or your recommendations? Well, just overview, well, this is a very clear presentation of the whole study. Okay, I was able to follow everything. It's very well prepared and very clearly presented. Okay, and obviously you have a very good understanding of most of the typical aspect of doing this type of research. For instance, you began with a good understanding of the problem of salt consumption in the population in Brazil, the one that is of your interest. Also, I noted that you have a good understanding of the way that the behavior should be defined for application of this type of theories. Methodologically speaking, I can't see any weakness in the way it has been planned. The questionnaire were developed according to the usual standard methodology, starting with qualitative studies, doing test-retest reliability, ensuring that the questionnaire has good temporal stability that could be used to predict behavior in the long range. You have assessed behavior like subjectively and objectively. Everything has been well conducted. The only thing I would have been curious to see is the distribution of the variables, because probably you have a skewness in the distribution. It's probably not a normal distribution, and maybe some of the analysis could have been conducted with logistic regression instead of multiple regression. Maybe it would have been more useful to identify exactly the relationship between the variable, but I think it's okay to use it as you did at this time. Also, at the end, you came with interesting recommendation. I noted that you have no recommendation for behavior 2. It's interesting to have for 1 and 2, but what do you do with 2? Right? Obviously, the theories also work basically correctly for understanding intention, but failed to be a good theory to predict behavior. So this is highlighting some problematic between maybe the way behavior was assessed compared with the statement of intention. I'm not so sure if people have a clear understanding of what means 4 grams of salt. Probably you have used like a spoon or a spoon or something like that. So overall, I think it's a very good application of the theory, and I must congratulate you for this nice piece of work. Your phone is cut. I don't hear you. Okay. Okay. Yeah, it's back now. Okay now? Listen now? Yeah. Yeah. Okay? No, I'm listening okay. now. Good, good. So I'd like to thank you again for your important contribution for this one. The development of the instrument, the questionnaire, was developed absolutely during my stay in Canada. So I think that without your contribution, it would not to be like this. So thank you very much. And I'd like to count on you again to review the analysis, and we'll try to do
logistic regression now to try to find some different results, if you can explain better intention or behavior too. Yeah. And we are sending to you also all the other results that we have. To the presentation, Marilia needed to reduce just to select the most important ones, but we have a lot of tables, and I think that it's important to you to see something about the objective measures too. I think we can send to you to verify that what we can do in order to publish it further. So thank you very much for participating. You're welcome. Okay. Thank you. Okay. Lembrando então que cada membro da elige fazer suas colocações, a Maria tem disponível, vocês podem definir se vai ser de forma geral ou se vai forma de perguntas. Como regra, né, na defesa, a gente tem que, nós vamos dar a palavra então inicialmente para a professora Emília, nosso membro titular externo, e mais uma vez agradecer a sua participação e a sua colaboração na fase de pré-banca, que trouxe realmente contribuições importantes aí na reestruturação do trabalho. Obrigada, professora. Bom dia a todos. Maria Cecília, muito obrigada pela indicação do nosso nome. Você e Marília me prestaram uma grande oportunidade de estar aqui e poder presenciar o crescimento de uma escola que a gente, em Ribeirão Preto, considera uma escola filha, porque muitos daqui são frutos de formação da nossa escola. E fiquei muito orgulhosa de ver o grau do trabalho que vocês estão fazendo, a coragem sua, Marília, de fazer a apresentação em inglês. Estava conversando com a sua orientadora, tá pronta para ir para o mundo, viu? Parabéns, eu acho que foi uma experiência para você. A defesa já é uma situação estressante, essa foi duplamente estressante, por não ser sua língua materna, mas sinta-se orgulhosa do seu desempenho, não só na produção do teu relatório, mas também na forma como você apresentou, controle total. Parabéns. Acho que os colegas também endossam o que eu estou te falando. Bem, eu gostaria de dizer que também observei que as sugestões que foram feitas na pergunta foram incorporadas no trabalho, a sensibilidade tanto da Maria Cecília quanto sua foram no sentido de acolhimento, e isso daí, por um lado, do meu ponto de vista, enriquece o trabalho, mas enriquece a apresentação, não o conteúdo, porque ele estava já, como nós conversamos na pré-banca, com uma qualidade muito boa. Você traz uma proposta que a área de enfermagem tem carecido e que alguns pesquisadores têm contribuído, que é aproximar um modelo teórico numa situação clínica ou prática da enfermagem. Em especial, não só aplicar o modelo, mas testar a contribuição e a confiabilidade desse modelo na nossa prática, que é o que enriquece e fundamenta o aspecto da ciência, né? E esse modelo que você traz, você sabe que buscar conhecimento, que tenta explicar comportamento passado para prever ou hipotetizar a ação futura, não é fácil, mas não é novo. Então, modelos da psicologia voltados para a ação, eles já existem, são muito eficazes na área do marketing, na área, o estudo da administração, o estudo da psicologia em geral é rico, mas na área de saúde você fez uma busca bastante precisa e apresentou, sumarizou aqui os principais estudos que aplicam especificamente o modelo que você está trabalhando, mas de forma geral todo o controle comportamental ou da psicologia comportamental, eles buscam responder exatamente isso que você buscou aplicar em relação ao consumo, ao uso, ao preparo do sal, né, nos 3 comportamentos que você detalhou. O que a gente vê na literatura voltada à saúde, além desses estudos, são realmente consumo de dieta, exercício físico e algum comportamento de saúde. Mas, para a enfermagem, o uso do referencial teórico, isso é novo, né?
A forma como você aplica, para nós, é um avanço, e ele tem, embora estudar esse tipo de referencial teórico nas outras áreas não seja novo, para a enfermagem isso traz um grau de conhecimento significativo. Então, esse é a grande contribuição que você traz do seu trabalho. Apresentar um modelo de pesquisa, modelo de método de pesquisa e um referencial teórico. Mesmo para quem é fruto de uma formação da década de 70, que é a minha, com todo o empenho e a força da psicologia comportamental, behaviorista, cognitivo, não é comum ver na enfermagem a aplicação desses modelos. Então, reitero aí a contribuição de trabalho de vocês, e bem aplicado. Então, isso é o passo mais relevante. Tá? Então, vocês estão assim, de parabéns. Metodologicamente, os resultados que você teve, você os apresentou, e você tem uma linha de trânsito aí para poder fazer a sua formação acadêmica e contribuir com a linha de pesquisa da sua escola, encabeçado pela sua orientadora. Tá? Mais do que a tua pesquisa, os resultados obtidos nela, eu acho que valia a pena você trazer para teus colegas e alguns ainda na fase de formação, e vale a pena discutir isso, a contribuição, o que para você foi. Eu tenho pouquíssimas questões. Os aspectos metodológicos eu não tenho nenhuma correção. Acho que a verificação da distribuição de normalidade ou não que o professor apontou é o único ponto a ser complementado para a publicação, porque não tem nenhum óbvio da forma como está apresentado, não. Eu, pelo menos, não identifico. Tá? Então, o que é para você, ou o que foi, né, para você, usar um modelo de uma outra área na enfermagem? Nós estamos vendo a contribuição, mas o que significou isso para você, do ponto de vista de formação, de pesquisa e de possibilidades futuras? Essa é a primeira pergunta, e se você concordar, você pode responder. Esse referencial, na verdade, quando eu fiquei sabendo, eu descobri que existia, a Cecília estava no Canadá, e eu comecei a desenvolver meu projeto aqui e ela lá. E ela mandava os e-mails assim, escreva sobre TPB. Okay. E eu, nossa, o que será isso? Porque eu realmente não tinha ideia da linha de pesquisa dentro em comportamento de saúde. E eu fui buscar textos, artigos sobre a teoria, li muitos artigos sobre vários comportamentos dentro da saúde, para tentar entender o modelo. Aí, quando a professora Cecília retornou ao Brasil, ela criou uma disciplina de seminário de pesquisa só para trabalhar em cima do referencial. Nesse momento eu pude aprender mais, até porque o tipo de análise empregada para esse tipo de referencial, eu não entendia, né? Regressão hierárquica, logística, né? Não entendia muito. E com a disciplina eu pude entender mais sobre o referencial. E o meu instrumento também, inicialmente, ele era composto por um único comportamento de consumo de sal. Então, ele era reduzido e tinham as variáveis relacionadas da teoria, relacionadas a um único comportamento. E quando eu fui fazer o pré-teste, eu descobri que os pacientes não entendiam o que era pouco sal, porque era um comportamento de consumo de pouco sal. E todos relatavam, não, mas eu coloco pouco sal. Até no comportamento passado. Não, mas eu uso pouco sal, eu tenho a intenção de usar pouco sal. E o pouco sal para eles eles não tinham noção, por isso que a gente dividiu também em 3 comportamentos, né? Aí ficou mais fácil de aplicar a teoria para o estudo, quando você direciona mesmo o comportamento, né? Desmembra ele, deixa ele mais puro possível, né? Para o estudo. Para minha formação, o referencial foi uma novidade e foi algo que me encantou, porque é um referencial que dá toda a base para você construir um bom instrumento, né? Porque ele dá o próprio Eisen, né? Ele tem um site que descreve como construir o instrumento de coleta de dados. Então, ele tem que ser construído
direcionado para o comportamento em questão, ele tem só a estrutura dos itens, mas a gente direciona para o comportamento. Então, toda vez que ele for aplicado para um comportamento novo, ele tem que ser criado e tem que ser testado, né? Tanto que a gente realizou o teste, o reteste. E futuramente, com os dados todos que eu obtive para o meu doutorado, eu pretendo trabalhar na área da intervenção mesmo, né? Nessa fase foi uma fase diagnóstica, né? Eu pude identificar os determinantes de cada comportamento estudado. Isso foi importante porque faz 3 anos que eu dou assistência no ambulatório de cardiologia, né, de hipertensão. E a gente faz a consulta de enfermagem e acaba orientando de forma: o senhor tem que comer pouco sal, o senhor tem que comer pouco sal. E esse trabalho foi muito importante porque o pouco sal, primeiro, você tem que falar, é uma colher dessa por dia, uma colher de chá, e mostrar a colher. Era o que eu fazia para coletar os dados, né? E também, com os determinantes que eu encontrei de cada comportamento, eu sei que se, por exemplo, é a norma subjetiva, ou seja, a pressão que ele percebe dos referentes sociais, que é importante para ele, é isso que eu tenho que fortificar para ele ter o comportamento. Não adianta eu orientar de forma genérica, né? Que não, se não for específico para aquilo que está determinando ele ter ou não esse comportamento. Então, no doutorado, eu pretendo trabalhar a parte de intervenção, usando também o Action Plan e o Coping Plan, que é o próprio paciente, ele formula o plano de ação e o plano de enfrentamento de barreiras, né? Onde a gente simula situações que ele vai propor. Como que eu vou, por exemplo, se eu vou ficar um dia inteiro fora, onde que eu vou comer, né? O que que eu vou comer, né? Como que eu vou fazer para não consumir tanto sal, né? E uma outra questão também que a gente pretende trabalhar é a questão do paladar, né? Porque eu vi o quanto que isso difere de um paciente para o outro, a questão do paladar. Teve um paciente que relatou que além do tempero do miojo, né? Ele colocava o tempero e mais o sal. Então, para ele, aquilo não era salgado, né? Ele precisava de mais sal. Então, isso variou bastante. Eu acho que isso também é uma questão que a gente pretende trabalhar no doutorado. Bom, quando você apresentou uma das últimas transparências suas, ou telas, foi sobre publicações para enfermagem, onde você aponta a viabilidade de estudos de intervenções, né? Eu gostaria de discutir um pouquinho, antes do estudo da intervenção, ver qual é a sua opinião, como que você acredita que você pode contribuir para a enfermagem na seguinte situação. É sabido e tido que a enfermagem faz ensino, faz educação, que nós, e há discussões, há controvérsias, apropriado e inapropriadamente, chamamos de orientações, tá? Então, do ponto de vista da enfermagem, fazer o seu ensino, e na maioria das vezes ela obtém um resultado imediato, na avaliação imediata, daí um tempo não obtém mais quando obtém, cai no esquecimento, tá? Olhando com a luz do seu referencial teórico, como que seria, e fortalecendo um pouquinho o que você começou a responder na pergunta anterior, como que seria esse processo do ensino ou da orientação, o que teria um enfermeiro que levar em conta, ou seja, do seu trabalho, se você for extrair uma recomendação, um guia para os enfermeiros fazerem a mudança do comportamento, chegar lá na atuação, que é o que você quer. A partir disso que você estudou, o que é que você recomenda para os teus colegas fazerem, em vez de chegar e simplesmente fazer a orientação? O que vem antes? O que vem antes da orientação? À luz do teu referencial teórico, dos teus dados. Então, primeiro, você tem que saber o que determina o paciente agir ou não futuramente agir ou não, que são esses determinantes que eu levantei. A partir desses determinantes, você tem que fortalecer aquilo que vai gerar a mudança. Por exemplo, a autoeficácia, que foi um determinante que foi encontrado no comportamento 1 e para o 3, né? Que se relaciona à confiança que o indivíduo tem em realizar aquele comportamento. Você tem que fortalecer
essa confiança do paciente. Porque se é isso que está determinando, é isso que tem que ser trabalhado, fortalecendo. Tem poucos estudos, eu até andei fazendo levantamento até para que falam como se fortalece esses determinantes, né? Como que eu vou fortalecer esse determinante que vai gerar ação? Tem poucos estudos sobre isso, mas sabe-se que são nesses determinantes que tem que atuar. Então, fortalecendo primeiro isso. Para medir a mudança, você tem que ter um acompanhamento, um segmento. A gente até tem um estudo que foi feito na linha, né, do meu estudo, que foi sobre também a estabilidade da intenção, né? Ou seja, indivíduos que têm intenção estável. Tempo zero, daqui 2 meses médio de novo, eles tendem a ter o comportamento, né, a realização do comportamento mais facilmente. Então, também ter esse acompanhamento, esse segmento para ver se os determinantes eles continuam os mesmos ou se eles mudam ao longo do caminho. Então, não é só fazer e parou agora, né? Para continuar que esse comportamento seja efetivo ao longo de um tempo, de anos, é um estudo que precisa ser sempre refeito, porque às vezes os determinantes eles mudam depois de um certo tempo. Aí eu trabalhei a autoeficácia, ele teve o comportamento, só que eu tenho que continuar seguindo se esse comportamento se mantém. Se ele não se mantém, algum outro determinante pode ter entrado aí. Como que você intervém para que ele se mantenha do ponto de vista adequado? Adequado? As intervenções que a gente vê, eu não sei se no nosso ambulatório teria, né, resultado, mas para reforçar sempre o segmento por telefone, por carta, lembrando, o senhor lembra que o senhor propôs fazer isso, isso, isso e isso? Então, estamos reforçando. Então, assim, você manter fortalecido é sempre não deixar o paciente esquecer, é ficar cutucando mesmo. Então, tem um segmento follow-up por telefone, por cartas e os próprios retornos com a enfermagem, né? Eu acho que é isso que acaba fazendo a diferença até, que a gente vê no ambulatório, né? O enfermeiro, ele fica no pé mesmo do paciente, né? Então, esse segmento. À luz do seu modelo teórico, você está fazendo os reforços, né? Então, ou os enfrentamentos, que são o fortalecimento das estratégias de coping do paciente. Você pretende, nos seus estudos futuros, verificar se existe a influência você vai testar uma intervenção ou você vai testar diferentes intervenções? Na verdade, tem que ser as intervenções para cada comportamento, né? Tá, você vai achar o comportamento e traçar intervenções possíveis. Isso. Na área que eu atuo, que não é de cardiologia, é de oncologia, nós temos observado, por exemplo, quando o paciente recebe o tratamento, o acompanhamento ao longo do tratamento faz uma diferença muito grande para cair, por exemplo, num estado de depressão ou não, e não apenas na fase de diagnóstico. Então, uma sugestão é que identifique esses pacientes hipertensos, se você tiver essa chance, no início do diagnóstico, pacientes com médio tempo de tratamento e longo tempo de tratamento, para verificar se esse efeito da intervenção que você vai fazer, escolhendo as intervenções, se elas dão diferença, porque na oncologia tem se observado que é eficaz se você percorre todo o tratamento e não apenas a fase ou de diagnóstico. Deve ter uma semelhança a depender do grau de risco que a pessoa se atribui face à patologia, né? E o efeito das condições de próprio desenvolvimento, por exemplo, você está fazendo uma orientação correta na visualização da quantidade do sal, porque a hora que você fala 4 gramas para uma pessoa, ela não tem noção. E quando você fala uma colher ao longo do dia,
coloque na tua cozinha uma colher de manhã e veja o que sobra no final da tarde. Façam esse exercício e vejam se vocês consomem a quantidade correta de sal ou não por pessoa. Acho que é um exercício que vale a pena, e em especial se tiver pessoas acima de 70 anos, que é isso que você falou, que muda o paladar e não tem a noção de que já pôs, esquece que já pôs e põe de novo. Então, e paciente hipertenso acima de 70 anos é uma clientela que você vai encontrar bastante. E as mudanças gerontológicas e às vezes geriátricas, elas fazem com que não se deixe claro o comportamento incorreto, e a pessoa garante, jura de pé junto que está fazendo o comportamento correto. E a visualização é muito adequada. Bom, eu vim aqui para falar do trabalho que você fez, mas me interessa mais o que você está por fazer, porque esse está completo, está pronto, está tranquilo, tá? Então me desculpe aí as sugestões, mas a contribuição que você trouxe e divulgará sobre as estratégias para se mudar a intenção em ação, elas te abrem um leque de outras possibilidades. Eu desejo assim, que você seja muito feliz nesse caminho. Quero estar sabendo do resultado seu daqui a uns 3 anos, do seu doutorado, do seu pós-doc, do seu sanduíche, que eu tenho certeza que você vai fazer no Canadá. Foi muito gostoso ter essa possibilidade de troca e sinta-se orgulhosa de você estar fazendo uma coisa que eu aprendi com o professor da hematologia, que não está mais conosco, e lá de Ribeirão Preto, quando ele abriu as portas e você acabou sendo beneficiada irmãmente por esse comportamento do professor lá de Ribeirão Preto, através do seu irmão, que abre oportunidades para os discípulos irem para fora do país. Isso é uma escola aqui na Faculdade de Medicina, já se faz, e na Escola de Enfermagem está começando, você está trazendo esse modelo. Fortaleça isso com seus outros orientandos. Eles contato com o Canadá. Bota essa meninada para aprender francês e inglês e ir para fora, que é assim que se cresce. E assim que se constrói e se fortalece uma linha de pesquisa. Parabéns. Parabéns você também. Eu realmente não tenho questões dos métodos e dos resultados. Para mim, a tese está perfeita, está correta. Vocês estão de parabéns. Obrigada. A tua escola está de parabéns. Obrigada, professora. Quer fazer alguma colocação, Maria? Aí eu esqueci de trazer o abraço da professora Eugênia a vocês, tá? Que é um membro suplente da banca, ela dá de Ribeirão Preto, e ela também parabeniza o trabalho de vocês. Muito bem. Eu queria agradecer, professora, a presença, por aceitar prontamente participar da banca, e as suas contribuições, sugestões foram importantíssimas para o trabalho e até para os futuros, né? Agora. Muito obrigada. Fazer algumas considerações iniciais, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a indicação para participar dessa comissão julgadora. É um momento gratificante por vários motivos. Um deles está aqui, né, participando da trajetória da Marília. Eu sinto que eu tenho um pouco assim de responsabilidade. A Marília começou a iniciação científica comigo, então eu sinto que tenho alguma responsabilidade. Acho que ela já até esqueceu, mas Não. Chegou moldada. Não esquece. Nós conseguimos ela, né, uma bolsa para a PESP de iniciação científica. Ela publicou numa revista indexada, né, o trabalho. Então eu tenho, não sei, eu sinto que eu tenho um pouquinho. E estou aqui na mesa, né, com a professora Emília, que foi minha professora, uma ótima professora, um exemplo, e com uma aluna. Quer dizer, trabalhando, né, com a Roberta e com a Cecília, que são dois, assim, dos alunos, exemplo. Então, é muito emocionante. Bom, eu vou fazer alguns comentários gerais sobre o trabalho e passar para algumas questões só para a gente conversar, Maria. Porque realmente, como a professora Emília falou,
o trabalho está redondinho, completo, você praticamente acatou todas as minhas sugestões, então não tem realmente assim o que, né, só mais para a gente conversar um pouco para... Então, primeiro, parabenizar pela escolha do tema, apresenta uma bibliografia extensa, né, atual, uma redação muito bem elaborada, né, em uma sequência lógica, organizada. E outro aspecto, né, que deve ser ressaltado é o valor desse trabalho. Então, na medida que fornece subsídios para o desenvolvimento de estratégias e programas voltados para melhorar a adesão de pacientes que precisam reduzir o consumo de sódio, que é uma coisa muito importante, uma coisa importantíssima. Então, realmente, eu vou só, né, perguntar algumas coisinhas, só para a gente conversar um pouco, né, então, como eu falei, as sugestões foram todas acatadas, então o que tinha que ser reformulado, a introdução está bem redigida, com as bibliografias essenciais, os objetivos claramente definidos. Na metodologia, eu tenho algumas coisinhas para a gente conversar, mas assim, para você realmente falar um pouquinho da sua experiência. Na página 36, você fala um pouquinho, né, dos sujeitos do seu estudo. E eles são pacientes portadores de hipertensão com atendimento regular no ambulatório de cardiologia. Aí eu fiquei pensando, porque na página 43 você fala sobre a norma subjetiva, que seria a pressão social percebida pelo indivíduo. Então, essa pressão também, porque esses sujeitos, parece que eles não participam de um programa formal, né? Eles não recebem uma orientação, um programa de reabilitação formal, ou eles recebem algum tipo de orientação, e até que ponto isso poderia interferir na norma subjetiva, porque essa pressão é só das pessoas familiares, ou isso também é da equipe, isso compreende a equipe de saúde, né? Que tem alguns estudos que estudam essa questão com outro nome, não é norma subjetiva, mas o quanto essa pressão da equipe interfere na adesão ao tratamento. Esses pacientes não participam de nenhum programa de orientação sobre construção. Na verdade, é só essa orientação boca a boca que às vezes é feito, né, pelo enfermeiro, porque o médico também não sabe nem a quantidade que deve, né, colocar. Então, e quanto à norma subjetiva, realmente eu não podia explicar no momento que eu aplicava, tanto que a questão é: pessoas que são importantes para mim acham que ou as pessoas que são importantes para mim iriam. Isso era da avaliação do paciente. Eles até perguntavam, mas, bom, se for pela minha esposa, não, mas se for pelo médico, né, por vocês aqui, sim. Então, e eu não podia falar que se entrava ou não entrava nessa pressão percebida. São os referentes, se o médico, olha que o médico, nós entramos como referentes para ele, era a avaliação que ele fazia. Talvez a resposta mudaria mesmo, né, na escala. Mas muitos relatavam que pegam mesmo no meu pé, vocês aqui pegam no meu pé, ele falava, né? Mas alguns não percebiam a equipe de saúde como pressão social. Então era só os parentes, amigos, mais esposa e família mesmo, né? Então isso mudava. Mas nenhum deles participavam de programa de orientação, de educação em saúde, nada. Não tem ainda. Isso é interessante. Existem na saúde ocupacional alguns instrumentos que inclusive avaliam essa questão. Se a pessoa ela continua fazendo atividade física que precisa fazer, né, que tem dor lombar, tal, enquanto a família mas de forma separada, são questões separadas, né? Ou a família ou a equipe de saúde, porque às vezes a família não, mas alguém da equipe de saúde realmente. Então, talvez é interessante incorporar ou tentar estudar um pouquinho esses instrumentos. São instrumentos que acho que ainda não são validados ou adaptados para a nossa cultura, então mas é interessante. Eu pensei, né, nessa.
Outra coisa que eu gostaria de conversar com você, Marília, na página 49, você apresenta e define as 4 variáveis adicionais e gerais relacionadas às preferências alimentares e ao prazer, que eu achei até interessante. Queria saber assim, como e por que você selecionou, né, essas 4 variáveis, se depois do estudo você tem outras sugestões, o que isso, né, adicionou ao seu estudo. Essas variáveis, elas foram adicionadas porque na literatura elas têm sido descritas como relacionadas aos comportamentos alimentares, né? Por isso que a gente resolveu incluir para ver se elas ajudavam a explicar que às vezes o que se observa que indivíduos têm a intenção, mas não realizam o comportamento depois. Então, para ver se essas variáveis adicionadas ao modelo ajudariam a explicar essa variação da intenção, né? E com relação às preferências alimentares, o primeiro item, são 2 itens, né? Eles foram avaliados separadamente, porque o primeiro item ele foi avaliado como variável nominal, que é sobre a preferência por que tipo de alimento, o salgado, o doce, o ácido, né? E foi muito importante porque a gente viu que a maioria dos pacientes tem preferência por alimentos salgados. Daí que veio a questão de se trabalhar o paladar no doutorado, né? Foi bem dessa por que tem essa preferência, né? O que esse paladar, né, tá mostrando o que é salgado para um, o que é salgado para outro. E os outros, né, que os determinantes hedônicos, que é a questão do prazer também, né? Se a comida com pouco sal, ele é prazeroso para ele comer, né? É saboroso, e é com mais sal também foi importante, foram avaliados separados os 2 itens. E o ambiente, que é a acessibilidade, né? E a qualidade da dieta também, que é o quanto que ele avalia como está a alimentação dele agora em relação ao tratamento, se ele acha que está bom ou está ruim. Isso foi importante também para a gente ver que muitos pacientes, eles falam que não têm a intenção, alguns deles, de mudar o comportamento, mas eles sabem que a dieta dele está ruim para o tratamento, né? São variáveis que ajudaram a explicar o modelo. Você coloca, né, na página 56 que observou-se, né, um consumo de sal acima do valor máximo recomendado para hipertensos. Né? Era esperado, né, porque vocês participam dessa assistência, né? Era esperado esse resultado? O que você achou? Na verdade, esse estudo veio do estudo da Maria Carolina, que está aqui, que é ela que caracterizou inicialmente o consumo de sal por esses pacientes, e os dados do meu estudo corroboram com os dados do estudo dela. Foi bem comprovado, já se sabia, né, que o consumo era alto e permaneceu alto, sem intervenção nenhuma. Né? Não foi feito nenhum programa, continuou da mesma forma e continuou alto esse consumo. Então, esse estudo, a gente caracterizou o consumo só para validar o comportamento, né? Foi uma medida para validar o comportamento de consumo. Até foram empregados métodos diferentes, porque a gente tratou de 3 comportamentos diferentes. Até o questionário de frequência alimentar de sódio, que é um questionário de 15 itens, foi previamente validado, né? Também nesse estudo anterior, para caracterizar mesmo até o tipo de alimento, né, que o paciente come, os alimentos industrializados, inclusive o tempero pronto, o uso do caldo de carne, né, o tempero pronto, alho e sal, ele é muito utilizado pelos pacientes. Não é só o sal adicionado, né, é o tempero. Então também tem que se trabalhar a questão do tempero pronto, né. Tem muito o que fazer, né? É. Na discussão, Marília, na página 76, né, você coloca, né, que a intenção ela não foi capaz de predizer a variabilidade do comportamento 2. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, esse comportamento deu um pouco de trabalho, né? Porque quando a gente decidiu desmembrar em 3 comportamentos, né, o uso do saleiro a gente achou que fosse aparecer como, né, algo que estava ocorrendo. E na verdade, todos os pacientes, todos assim, a maioria, para não dizer todos, relatavam que não usavam saleiro à mesa. Eles não têm o hábito de usar o saleiro à mesa, de acrescentar sal no prato, por exemplo, né?
E a gente continuou aplicando o instrumento mesmo assim, mesmo todos eles relatando isso. E a intenção, como a amostra foi muito homogênea, a intenção não foi capaz de explicar o comportamento, né, de predizer o comportamento. O que a gente deveria ter feito é uma triagem mesmo, se esse comportamento teria sido relevante, se aplicado ou não. Então é um comportamento que a gente não pretende trabalhar mesmo no doutorado. Porque ele não foi relevante porque não precisa ser mudado. E também ainda na página 76, na discussão, né, você coloca que as intenções, então, foram determinadas por variáveis psicossociais distintas para cada um dos 3 comportamentos, né? Era esperado, né, assim, tendo como base outros estudos. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Na verdade, assim, que fosse predito por variáveis distintas, a gente até previa porque são comportamentos diferentes. O comportamento de consumo de alimentos com alto teor de sal, na verdade a gente viu também que é uma categoria comportamental, ele é diferente do comportamento de adicionar o sal no preparo, né? Então, o ter encontrado variáveis diferentes que determinassem a intenção já era esperado. E na literatura, o que a gente encontra é que, como não tem nenhum estudo sobre o comportamento de sal, não tem nada assim que dê para comparar, né? Só que a autoeficácia, por exemplo, que é uma variável muito semelhante ao controle comportamental, mas elas são distintas. Mas tem autores que usam como a mesma definição, que a autoeficácia é a confiança que ele tem em realizar o comportamento, né? E o controle comportamental é o quanto de controle que ele percebe que ele tem para fazer o comportamento. Então, até apareceu, né, o controle comportamental para um, a autoeficácia para outro. No fim, a autoeficácia apareceu para o comportamento 1 e 3, né, que acabou sendo mesmo. Eles são semelhantes e na literatura têm sido descritos também como determinantes de outros comportamentos. Tá certo. Ainda na página 76, Marília, eu achei super interessante a questão da validação das medidas subjetivas como indicadores válidos do consumo de sódio, né? Isso, só esse dado, já dá um trabalho, né? Eu acho que vocês têm que publicar um artigo, eu achei muito interessante, porque vocês vão ajudar outras pessoas são coisas difíceis. Então isso eu achei assim, dado, né? E realmente tem que ser um paper, não tem que ser uma coisa separada, e vocês realmente teriam que publicar isso. Achei muito interessante. Eu achei também muito interessante, você colocou essa parte de indicações para enfermeiro, que inclusive eu tinha, né, na Proforma, falaram, Marília, mas espera, né? Vamos conversar um pouquinho mais. Então, interessante você ter incluído essa parte, ficou mais claro. E, para finalizar, eu ia perguntar exatamente uma coisa que você já conversou, que a Emília, né, sobre a questão do doutorado, que eu falei, poxa, o que ela vai fazer agora no doutorado? Mas você já respondeu. Então, só parabenizar, tá ótimo trabalho. Eu já falei para você, daria um doutorado, né, não seria um mestrado. Muitos dados, muitos da Marília, Cecília, tadinha da Marília. Então, realmente, é um doutorado, não seria um mestrado, não considero, né? Acho que... Bom, então, parabéns. Obrigada. Felicidade aí no doutorado. Obrigada, professora. Muito obrigada por participar, por aceitar participar. A Neuza realmente vem me acompanhando há anos. Sou minha professora na graduação, minha orientadora de iniciação. Obrigada, professora. Sobre a história desse trabalho, né, sobre a trajetória, sobre como a gente chegou na construção desse trabalho, no desdobramento que isso tem, nas implicações que isso tem para a nossa prática e para o grupo de pesquisa também. Eu tive contato com o referencial teórico no meu curso de doutorado. Quando eu comecei a cursar o doutorado, eu ingressei no doutorado com um projeto de pesquisa voltado para a proposição de um modelo de atividade física para pacientes infartados, para reabilitação, algo bem objetivo, voltado realmente para a parte física, de estruturar, trazer o sujeito, ver que benefício que esse protocolo de atividade física ia trazer. Quando eu comecei a fazer as disciplinas, uma das que eu fiz era para, acho que a esfera do planejamento da educação e saúde, que era dada pelo
professor Paulo Meneghin, que acabou sendo meu orientador, ele trouxe a possibilidade de uso de referenciais teóricos para subsidiar o planejamento da ação educativa. E um dos textos que eu caí foi com o referencial teórico que eu utilizei, e aquilo me encantou. Eu enxerguei no uso daquele referencial uma possibilidade de ação para a nossa atividade educativa muito maior, muito mais interessante do que ver os benefícios de uma atividade física que a literatura já trazia. Acho que o grande desafio era conseguir fazer o paciente ser aderente, conseguir ele poder obter o benefício da atividade física. Essa transposição, acho que é o desafio maior que a gente tem, mais do que observar o benefício que já é comprovado. Então, foi um começo bastante árduo, porque o professor Paulo conhecia o referencial, mas nunca tinha aplicado, e a aplicação do referencial tem muitos desdobramentos, né? Então, ele é uma coisa bastante complexa. E outra coisa que eu gostaria de destacar, que a Marília, outra coisa que eu aprendi também no pós-doutorado, foi somente as medidas diretas dos construtos. Cada construto desse que determina a intenção, é estabelecido que elas são... Como é que ele chega a ter uma atitude favorável? Como é que ele chega a ter uma norma subjetiva que percebe que existe uma pressão? Isso tudo é formado porque ele tem crenças que são subjacentes a estes construtos. No meu doutorado, eu fiz inicialmente o levantamento de todas as crenças relativas a cada construto, fiz a medida direta do construto para depois chegar na análise final, ver o que determina o que. Só que dá muito trabalho, é muito tempo que você utiliza. A Marília, eu utilizei um referencial teórico anterior à TPB, que é a TRA, que utiliza só 2 determinantes da intenção, a atitude e a norma subjetiva. Imagina a Marília utilizando essa gama de variáveis, levantando crença de tudo antes, em uma fase qualitativa, medindo todas as crenças mais o direto. Seria uma coisa inviável. Então, a ideia era trabalhar com os construtos, com as medidas diretas deles, e depois, no estudo mais para frente, trabalhar com o levantamento das crenças daqueles cujas medidas diretas tinham sido relevantes para a intenção e para o comportamento, que é outro aspecto que a gente pode trabalhar no doutorado, que ainda não foi para o projeto. São coisas que a gente tem que amadurecer também para não fazer um doutorado que é para 3 ou 4 alunas, né? Já basta um mestrado que não era para mestrado, que era para doutorado, e também não temos que fazer o doutorado de 5 para uma só, né? Então, a gente tem que pensar no desdobramento disso, no levantamento das crenças, para fortalecer as crenças, melhorar a autoeficácia, melhorar a atitude, melhorar o hábito. Não vai ter exatamente aqui, talvez tenha algumas crenças que você possa trabalhar com o hábito, que o hábito você já mediu de maneira um pouco mais dividida. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Então, essa é a história. Depois eu fui para o pós-doutorado, querendo aperfeiçoar o meu conhecimento nisso, em como utilizar o referencial. E pelas colocações do professor, o que existe? Existe uma limitação ainda muito grande no uso do referencial. Você consegue identificar os determinantes da intenção, mas nem sempre a intenção consegue determinar o comportamento. Essa é uma restrição grande. Muito provavelmente está relacionado ainda à qualidade da nossa medida. Como que a gente vai direcionar, ciblar direitinho o comportamento, isso é um desafio. Então, a gente começou com a Marília nisso, um comportamento muito grande. Não tem como os construtos serem pareados com a intenção e com o comportamento se você dá de cara para o paciente um comportamento muito complexo. Ele tem que pensar, bom, mas eu ponho sal aqui, não, mas aqui, lá eu não ponho. Bom, mas então, no geral de tudo, eu faço isso. Quer dizer, ele tem atitudes diferentes, pensamentos diferentes para cada comportamento relacionado ao consumo de sal. Então, essa acho que foi a grande saída, a grande percepção do trabalho, né, que ajudou. E mesmo assim, a gente ainda teve problema com o segundo comportamento, né? Dos 3 comportamentos que a gente tem, que nós estudamos, eu acredito que... assim, não, mas ali, o comportamento, o segundo comportamento, a intenção não definiu o comportamento, porque na verdade não teve variabilidade de resposta, né? Os 2 ficaram muito desviados para a direita e no sim, que faço e que tem a intenção de fazer. E se você não tem variabilidade, você não consegue detectar o poder de predição. Essa é uma coisa que parece paradoxal, mas que é necessária na análise estatística, né? Então, eu acho que é um comportamento que talvez entre hipertensos não seja importante. Não quer dizer que não seja importante para a população geral. Porque talvez dentre tudo que ele sabe que ele não deve fazer, acho que o sal eu não posso pôr, mas ele ainda não se tomou conta de que o alimento com alto teor de sal é um problema, que o sal que eu utilizo na preparação dos alimentos é um problema, que o tempero que eu utilizo e que os outros também são um problema, né? Então, acho que são 2 comportamentos mesmo que para hipertensos a gente tem que trabalhar melhor e destrinchar um pouquinho mais o
terceiro comportamento, né? Então, acho que sim, tem algumas aplicabilidades e vejo uma frente muito grande de trabalho que o comportamento 1, que foi o melhor, que a intenção predisse melhor o comportamento e que a gente encontra o controle comportamental, a autoeficácia como os grandes determinantes da intenção, foi um comportamento mensurado com mulheres que cozinham. Então, e aí saiu o hábito, né, também como uma variável importante na determinação da intenção. A pessoa faz sem perceber, eu vou pondo sal quando eu estou cozinhando sem perceber. Então, que intervenções a gente tem para fazer para essa mulher que cozinha? Porque a hora que a gente atingir a mulher hipertensa, a gente vai atingir toda a família que come dessa comida que ela prepara. Né? Então, acho que esse é um alvo importante ali do trabalho, né, com as mulheres. A gente tem ali depois que pensar alguma coisa. E eu queria falar um pouquinho também sobre a Marília, né? A Marília é uma aluna que foi uma grata surpresa. Ela mostrou acho que uma gana, uma garra, uma determinação e acho que uma pessoa que aceita desafios. Acho que o primeiro desafio foi aceitar ser orientada por uma pessoa que não estava nem aqui, com um referencial que ela nunca tinha ouvido falar. Então, acho que isso é uma coisa que mostrou que ela se apoderou daquilo. Né? E quando eu cheguei do Canadá, ela já lia, ela já discutia com bastante dificuldade ainda, misturando os conceitos, misturando as análises, mas assim, você já viu um avanço muito grande para quem nunca tinha tido contato, e depois ao longo da disciplina, a maneira como ela tinha sede de aprender, sede de buscar, não, mas isso eu não entendi, então eu tenho que entender. Então ela vai buscar referências, sempre trazendo referência nova, trazendo uma contribuição significativa para o grupo. Acho que isso é uma coisa marcante, né? Da Marília. E tem que ressaltar que a Marília também me chegou pronta no aspecto metodológico, com a necessidade do rigor, porque quando você fala para o aluno, não, mas tem que fazer assim, porque é assim, mas que absurdo, não vou fazer desse jeito. A Maria tem que ser assim, claro, tem que ser assim, e se punia se não tivesse feito dessa maneira. E isso se deve muito, eu acredito, à iniciação científica, né? Então, a importância da iniciação científica feita com qualidade, cobrada com rigor. O aluno chega para a gente, é claro, tem que unir a qualidade da formação ao perfil do aluno. Então, são duas coisas necessárias. Então, a Marília teve a formação, teve o perfil necessário e teve a garra, ela acreditou. Eu também vou dizer então que acho que eu soube vender bem o meu peixe, que não era fácil vender isso daí, né? Vender esse referencial. Acho que eu vendi bem, a Marília ela comprou a ideia, fez bem, se dedicou. É uma pessoa que trabalha arduamente no ambulatório, se dedica às atividades, tem que orientar os outros alunos, ela tem orientado os alunos de iniciação científica, como é uma praxe no nosso ambulatório, tem acolhido os alunos especiais que chegam no ambulatório. Então, são qualidades, Maria, que eu gostaria de ressaltar, que eu espero que você mantenha na condução do seu doutorado. Você tem uma carreira acadêmica pela frente para ser seguida mesmo. Bom, foi muito bom trabalhar com você. Acho que agora a gente vai ter que fazer um recesso para vocês. A gente vai fazer agora a avaliação final da dissertação. Vamos proceder então agora à leitura do parecer final, né, sobre a defesa. A aluna apresentou sua dissertação de forma clara e segura, demonstrando conhecimento e aprofundamento sobre o tema, utilizando o recurso audiovisual adequado. Arguida pelos membros da comissão, respondeu com propriedade às questões formuladas. O tema é relevante para a área, sendo abordado de forma aprofundada, subsidiada por referencial teórico inovador para a enfermagem e metodologicamente adequado para o alcance dos objetivos. Os resultados fornecem importante contribuição ao desenvolvimento e aprimoramento para a profissão e pesquisa. A metodologia utilizada é adequada e compatível entre objetivos e conclusões. Recomenda-se a divulgação do trabalho em periódicos nacionais e internacionais. Portanto, consideramos a aluna aprovada. Eu acho que ainda gostaria de fazer alguns agradecimentos que não foram feitos quando eu falei. Agradecer a presença dos familiares da Marília. Acho que o apoio de vocês, a gente percebe ao longo da vida dela, é fundamental. Agradecer imensamente aos alunos, ao grupo de pesquisa, né, que tem trabalhado com a gente, deram muito suporte para a Marília, acompanhando na pré-banca, acompanhando no preparo do café. Isso, assim, é só um pequeno exemplo do que o companheirismo faz, né? Eu acho que o companheirismo é mais do que isso. Então, obrigada pela presença de todos e agradecer também a presença da professora Roberta, com quem eu tenho dividido
um caminho muito longo. Se eu vendi o peixe para Marília, vendi também para a Rô. A gente tem trabalhado muito. E não há como dizer que esse período que eu estava fora, o suporte que a Roberta deu também. Não só a Marília, deu a Carol também na época, estava fazendo. Obrigada. E Marília, se você quiser uma consideração. Desde que começaram a investir muito em reportes, para que eu pudesse já ir para o Canadá apresentar o trabalho, para conhecer um referencial teórico que eu me apaixonei mesmo. E por ser um exemplo mesmo de profissional para minha vida, para minha carreira. E agradecer a professora Neuza, que também vem acompanhando há tantos anos, todas as sugestões, né? Cada vírgula tinha o dedinho da Neuza, né? E a professora Emília, que me recebeu super bem na dia da Fernanda, deu sugestões importantíssimas para o trabalho. Deu sugestões importantíssimas para o trabalho e concordou em participar, até na defesa, né, ser na língua inglesa. Muito obrigada. E eu agradecer a minha família, que me suportou, né, todo o meu estresse. E os meus amigos, que me ajudaram, a Cíntia, a Thaís, que foram fundamentais para o trabalho também ter sido sempre oferecendo ajuda, muita. E a pessoa assim que abriu a primeira porta para mim foi a professora Roberta, que me acolheu no ambulatório de primeiro, assim, que foi atrás e me aceitou no ambulatório. Inicialmente eu não sabia se eu iria fazer com a Cecília. E dia que ela falou, você vai fazer com a Cecília? Eu falei, ai meu Deus, eu sou ansiosa, a Cecília tá aqui, não vai dar muito certo. E no fim deu muito certo, só que a Rô, ela tem me ajudado muito na minha vida pessoal também. Então, além de ser uma professora, desde a graduação, eu já tenho como amiga mesmo. E é isso. Então, muito bem, agora nós já podemos dar os parabéns para a Marília.